Bom dia! A nossa aula de hoje é de geografia. A prof está aqui com o livro de geografia em mãos, né? E vai explicar um pouquinho sobre o conteúdo de hoje. É o que você faz ao longo do dia. Antes das férias, vocês até já fizeram um trabalhinho, um videozinho, me enviaram, né? Sobre o dia e a noite. Então, o dia ele é dividido em 24 horas, né? Em 3 períodos, manhã, tarde e noite. De manhã cedo eu levanto, eu escovo os meus dentes, estudo. Então, no período da manhã é o período que nós estudamos. Aí, 12 horas é o meio-dia, é o horário da nossa refeição, né? Onde a família volta para casa do trabalho e nós fazemos a nossa refeição juntos, né? E depois vem o período da tarde, aquele período que você tem mais tempo para brincar, né? Para ler um livro, para assistir um pouquinho de televisão. E aí no finalzinho da tarde, né? Chega o horário da janta, vamos tomar um banho gostoso, tal, iremos jantar e já está escuro, já é noite. O que eu faço durante a manhã? O que vocês fazem durante a manhã? Quando eu estou explicando aqui, pense aí um pouquinho, né? Como se vocês estivessem respondendo para a professora. O que você faz no período da tarde? O que você faz no período da noite, né? Depois, eu tenho um textinho aqui que fala um dia na vida de Mário. Eu vou ler para vocês. Mário acordou cedo e tomou o café da manhã. De manhã, ele arrumou o quarto com sua mãe e fez uma lição de casa. À tarde, ele almoçou e foi para a escola. No recreio, ele jogou bola com seus colegas. Ao voltar para a escola, Mário foi com seu cachorro à casa de seus primos para brincar. À noite, Mário voltou para casa, tomou banho e jantou com sua família. Mais tarde, ele escovou os dentes e leu uma história antes de dormir. Nessa historinha que eu acabei de ler para vocês, está falando dos 3 períodos, da manhã, da tarde e da noite, né? Em quais lugares o Mário esteve ao longo desse dia? Ele esteve, então, na casa, né? Na escola e na casa dos primos. O que o Mário fez no período da manhã? Ele ajudou a sua mãe a arrumar o quarto e fez a lição. No período da tarde, Mário foi para a escola, brincou com os seus primos. E à noite, ele tomou banho, escovou os dentes e leu uma história, né? Então, esse conteúdo é só uma revisãozinha sobre o período da manhã, tarde e noite. Agora, nós temos o conteúdo, as pessoas trabalham sobre as profissões. Então, nós temos várias profissões, vocês até fizeram uma atividade para prof, que tem lá o desenhista, o professor, o enfermeiro, o pintor, o gari, né? O estudante é uma profissão também. Tem várias profissões e cada profissão ela tem um horário para ser exercida, certo? Por exemplo, a professora tem o horário de trabalho dela. Nós temos 3 turnos, né? Temos o período da manhã, da tarde, o período matutino, que é da manhã, vespertina, tarde, e tem muitos professores que lecionam à noite, no período noturno também, né? Mas tem outros, guarda, por exemplo. Tem o guarda noturno, né? Que ele passa na rua das casas da gente, cuidando. Então, muitos trabalham no período noturno, né? Enquanto nós estamos lá dormindo, eles estão trabalhando. Para exercer essas profissões, nós precisamos também de alguns objetos, de algumas ferramentas, né? O mecânico, né? Ele precisa lá das ferramentas dele para fazer o serviço dele. O professor, ele precisa das ferramentas dele, precisa do livro, precisa da lousa, precisa da caneta, né? Precisa do caderno, precisa dos alunos, né? Para que possa exercer a sua profissão. A mamãe lá, a cozinheira, né? Ela também precisa
dos objetos para realizar a profissão dela, senão ela não consegue fazer o trabalho, né? Ela precisa lá das panelas, das colheres, dos ingredientes, né, para preparar o alimento. E em nossa cidade, nós temos muitas profissões, né? Então aqui a prof já citou alguma delas. E o livro traz também um questionamento sobre as indústrias. Aonde nós moramos, tem indústrias? Aqui tem uma fábrica de café. Temos também a Aurora, né? Tem muitos pais de vocês que trabalham lá, né? Produzir os nossos alimentos, as nossas roupas, os nossos vestuários, envolve todo um trabalho, um conjunto de pessoas para que esse trabalho possa ser realizado. Então o livro traz aqui, ó, a produção de alimentos, roupas, panelas, carros, geladeiras, aviões, lápis, canetas e outros objetos, envolve o trabalho de vários profissionais. No campo, há profissionais que trabalham com o cultivo das plantações e nas criações de animais. Em São Gabriel do Oeste, nós temos agricultura, né? A plantação de soja, de milho, de trigo, de feijão, né? Entre outras que tem aí. E esse é o trabalho das pessoas do campo. E aí o trabalho das pessoas da cidade. São nós que trabalhamos aqui na cidade, mas que dependemos das pessoas que trabalham no campo, né? O farmacêutico, o dentista, o professor, a cozinheira, né? Entre outras profissões. Então agora eu quero que vocês peguem lá o livro de geografia de vocês, certo? Na página 50 e 51, vocês vão fazer a leitura dessas duas páginas. A prof já explicou um pouquinho sobre esse conteúdo. E aí comentem com o papai, com a mamãe, algo mais que vocês aprenderam sobre o conteúdo de hoje.